judeus, cristãos e muçulmanos pacificamente até a criação desse Estado terrorista. Por isso hoje nós estamos aqui para dar um basta a esse bloqueio, um basta a esse terrorismo praticado em cima do povo palestino. Eu vou passar para o nosso companheiro Fábio do PSTU, para que ele dirija os trabalhos e ele vai dizer como é que vai ser nossa caminhada aqui. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. A nossa ideia hoje é a gente fazer essa manifestação. Vamos primeiro abrir para algumas saudações aqui para a manifestação e depois a gente vai fazer uma caminhada pela Avenida Paulista até o MASP, onde a gente encerra a manifestação. Então, antes de abrir para as pessoas aí, quem quiser falar, por favor, chega até nós aqui, né? O Mohamed e a Soraya vão pegando o nome das pessoas que querem fazer saudações ao ato. Agora eu queria fazer uma breve avaliação sobre o que aconteceu, sobre os últimos eventos que ocorreu no mundo árabe, em particular o ataque israelense a Gaza. A primeira grande questão que vem à cabeça de todos nós é o que houve que Israel, que é a quarta força militar mais poderosa do planeta, começou esse ataque, falou que até o final, e no entanto, após alguns dias, sai um cessar-fogo, sai um armistício em que Israel é obrigado a recuar, ainda que tivesse que ver pela primeira vez em muitos anos foguetes sendo jogados sobre Tel Aviv e Jerusalém, e também a explosão de um ônibus em Tel Aviv, em frente ao centro militar israelense. O que está acontecendo, gente, é que a situação na região está mudando. Desde dezembro de 2010, iniciou um processo de revoluções que está alterando todo o panorama na região. Porque a causa palestina sempre foi uma causa que teve muito aliados entre os povos, entre os trabalhadores, entre os estudantes, mas nunca teve um aliado e um governo em todo o mundo, e também nunca teve um aliado num governo árabe. E quando começam essas revoluções, um a um desses governos vão sendo questionados. Caiu a Tunísia, caiu o Egito, onde Mubarak era um dos principais aliados de Israel e dos Estados Unidos na região. Uma revolução democrática botou para baixo aquele governo, e depois de muitas idas e vindas, num processo que ainda está em aberto, vem um novo governo, que também é aliado dos Estados Unidos, mas tem que se curvar ao processo que tem embaixo na população egípcia, que não aceita mais ser parte do bloqueio a Gaza, ser parte do ataque contra o povo palestino. E é por isso que o governo egípcio, ele vai interferir nesse processo para procurar negociação, mantendo seus laços com os Estados Unidos, mas também procurando respeitar a pressão que tem por baixo no Egito. E esse processo revolucionário não parou no Egito, ele seguiu para frente. E hoje ele tem um ponto alto, que é a Síria, e com mobilizações ocorrendo agora na Jordânia. Na Síria há mais de ano e meio, existe um processo revolucionário que começou pacífico, e frente à postura agressiva do governo ditatorial de Bashar al-Assad, esse processo revolucionário avançou, esse processo revolucionário se armou, e hoje está enfrentando um exército também poderoso, armado pelo Irã e pela Rússia, mas que não conta com o apoio da população. E é por isso que essa revolução segue e vai em frente. E essa revolução ameaça derrotar mais um governo que é garantia para Israel na região. É um governo que fala a favor dos palestinos, mas é um governo que é campeão em botar e torturar palestino na cadeia. É um governo que fala contra Israel, mas é a maior garantia, a fronteira mais segura que Israel tem na região é a fronteira de Golã, território sírio ocupado por Israel. E esse processo revolucionário abre novas perspectivas para a luta palestina, porque junto com ele a Jordânia, pela primeira vez,
Nós estamos vendo mobilização nas ruas, em que a população vai às ruas e está exigindo a queda do regime da monarquia, está queimando as fotos do rei. Isso não ocorre há muitos anos lá. Particularmente, a população palestina, que a maioria é na Jordânia, desde 1970, quando foi massacrada no Setembro Negro pela monarquia jordaniana, desde então ela não se levantava. Mas agora as condições estão abertas para essa população se levantar e acabar com mais um regime aliado dos Estados Unidos na região. Então, nós estamos vivendo um processo totalmente novo, um processo que está marcado pela intervenção do povo trabalhador nas ruas, nas lutas contra cada um desses governos ditatoriais, contra cada um desses governos que é aberta ou ocultamente aliado dos Estados Unidos e de Israel na região. E isso reanimou a luta do povo palestino. E esse caso de Gaza foi típico, porque o que aconteceu? Israel começou a bombardear covardemente de cima. Foram 1.500 bombardeios contra Gaza e estava preparando a invasão por baixo. O que acontecia? A população Israel, a população que apoia o Estado de Israel, majoritariamente apoiava os bombardeios por cima, mas somente 30% apoiava entrar por baixo, porque sabe que a hora que entrar por baixo também vai morrer soldado israelense. Mas a novidade foram as dezenas, as centenas de foguetes que foram lançados desde Gaza contra cidades no sul de Israel e contra Tel Aviv e Jerusalém. Essa foi a grande novidade. E isso, essa população que apoia o Estado de Israel e apoia suas ações assassinas, não queria enfrentar. Isso é um pesadelo, porque eles sabem que o avanço desse processo de revolução ameaça a própria existência do Estado de Israel. E é muito interessante ver que na Cisjordânia a juventude palestina foi às ruas. No primeiro dia, o governo da Autoridade Palestina atacou essas manifestações, reprimiu essas manifestações. No entanto, essas manifestações se multiplicaram. E aí o governo da Autoridade Palestina, que é outro aliado dos Estados Unidos e de Israel na região, teve que aceitar as manifestações, mas queria mantê-las todas no centro das cidades palestinas, sem que elas se chocassem com a ocupação israelense, com checkpoints que estão espalhados em toda a Cisjordânia. Mas eles não conseguiram conter esse processo. E a juventude foi para as ruas e passou a se enfrentar com os checkpoints israelenses. E eles cantavam: joguem mísseis sobre Tel Aviv. O espírito dos palestinos foi de aproveitar a guerra em Gaza para dar uma resposta a essa maldita ocupação israelense que ocorre sobre a Palestina há mais de 60 anos. Então, pessoal, o que é importante a gente ver? Que na região existe um processo revolucionário em curso, um processo em aberto, um processo que está questionando todos os governos colaboracionistas da região, que são todos eles, e que mais, além disso, na questão da causa palestina, está atraindo a simpatia de muita gente em todo o mundo. Quando começaram os ataques a Gaza, se agendaram manifestações em mais de 100 cidades em todo o mundo. Ou seja, a solidariedade internacional à Palestina é cada vez maior, é maior que nunca. E muito importante, é uma solidariedade que não é impulsionada aqueles que estão na Autoridade Palestina, colaborando com Israel para manter a ocupação e para dividir e partilhar a Palestina, criando um mini-estado palestino. Então, aqui em São Paulo, nós realizamos um ato, foi um ato com 100 pessoas, um ato muito animado, um ato muito importante, e nós estamos repetindo esse ato. O cessar-fogo, hoje, é uma conquista para a população de Gaza, que não tem que mais ficar refugiada dentro das suas casas, torcendo para a bomba não cair na casa deles. Então a população de Gaza entendeu esse cessar-fogo como uma vitória contra um inimigo extremamente poderoso, que é o exército de Israel. E além disso, na negociação também está incluso a flexibilização do bloqueio a Gaza. É claro
que a gente não tem nenhuma garantia que Israel vai cumprir uma linha desses acordos, porque eles nunca cumprem nenhum. Mas é importante saber que a correlação de forças a nível regional está mudando. E as potências imperialistas de Israel têm que reconhecer isso. E esse processo de luta pode avançar muito mais, e nós temos que dar nossa contribuição nesse processo. Por isso estamos fazendo esse ato aqui hoje. Nós vamos abrir aqui para intervenção de todos os companheiros que quiserem fazer saudações à manifestação, quiserem fazer avaliação sobre o processo, e em seguida nós vamos seguir a nossa manifestação. E tenham certeza, todo o povo palestino está muito feliz que nós estamos aqui hoje. Eles sabem que nós estamos aqui hoje, eles sabem que em São Paulo está tendo essa manifestação, eles sabem que na semana que vem vai ter um Fórum Social Mundial Palestina Livre em Porto Alegre, que está sendo atacado pela comunidade pró-Israel que existe aqui no Brasil. No entanto, o fórum vai acontecer, e mais que isso, nós vamos aproveitar o fórum para levantar bem alta a bandeira de que o governo brasileiro tem que romper as relações militares, diplomáticas, econômicas com o Estado assassino de Israel. Infelizmente, nos últimos anos, o Brasil se tornou um dos principais parceiros da indústria de armamentos de Israel. E isso é inaceitável. Não dá para o governo brasileiro sair por aí falando que apoia o povo palestino, enquanto enche os bolsos da indústria de armamentos que massacra os palestinos todos os dias. Então nós vamos, nas nossas manifestações, no Fórum Social Mundial, levantar bem alto a bandeira que a presidenta Dilma tem que romper esses acordos militares como a forma mais efetiva de sim se posicionar a favor do povo palestino, e que esse é o desejo do povo brasileiro, do povo trabalhador do nosso país, que não quer se meter na injustiça desses massacres da ocupação israelense que ocorre lá há mais de 60 anos. Então, para agora dar continuidade ao nosso ato, vou começar aqui convocando aqui a Sônia da Marcha Mundial de Mulheres. A marcha está tendo um papel muito importante na organização do Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e vai dar a saudação aqui para a nossa manifestação. Bom dia, companheiros e companheiras. A Marcha Mundial das Mulheres se solidariza com a luta do povo palestino, que sofre mais uma vez com a agressão do Estado criminoso de Israel. Nós estamos bastante empenhadas e queremos que o Fórum Social Palestina Livre possa ser um momento no mundo, um dos principais momentos de solidariedade ao povo palestino. E a gente quer levantar aqui a situação das mulheres palestinas. Nós sabemos que quando tem esses conflitos, nos conflitos e nas guerras, são as mulheres sempre as mais afetadas. Hoje a gente tem uma situação das mulheres na Palestina, em que muitas têm morrido ou têm tido parto em casa, correndo risco de vida, porque não pode sair, passar pelos controles de Israel, sofrendo, colocando em risco a vida, a sua vida, a vida dos seus filhos. A gente tem uma situação de emprego e trabalho das mulheres palestinas, que não conseguem sair para trabalhar, que correm risco de vida ao sair de um território para o outro pelo excessivo controle que tem da vida, do ir e vir das pessoas. Muitas mulheres não têm condições de sustentar as suas famílias, porque trabalhavam na terra, e cada vez mais a terra palestina tem sido invadida, ocupada por Israel. Então a gente também está levantando a situação das mulheres palestinas. As companheiras palestinas virão para esse fórum para compartilhar conosco e para que a gente possa ser solidária. Obrigada a todos. Um abraço aqui da Marcha Mundial das Mulheres. Obrigado a Sônia. Eu queria começar a fazer uma leitura aqui de todos os mártires que tombaram nessa luta em Gaza.
Vou começar a ler os nomes e a idade de cada um deles. Ahmad El-Jabari, 52 anos. Muhammad El-Hamsi, 28 anos. Rinan Arafat, 7 anos de idade. Umar Al-Mishrawi, 11 meses de idade. Issam Abul Maza, 20 anos de idade. Muhammad Al-Qasir, 20 anos de idade. Hiba Al-Mishrawi, grávida de 6 meses, 19 anos de idade. Mahmoud Abu Shawin, 65 anos. Habis Hassan Mismeh, 29 anos. Wa'il Haidar Al-Ghalban, 31 anos. Mihsan Muhammad Al-Ghaiban, 31 anos. Rani Hamada, 29 anos. Khalid Abi Nasser, de 27 anos. Marwan Abul Kumsan, 52 anos. Walid Al-Abdallah, 2 anos de idade. E Hanin Tafesh, 10 meses de idade. Nós vamos continuar lendo no decorrer do ato o nome desses mártires, para a gente ter uma ideia. A mulher grávida de 6 meses e 19 anos de idade. Crianças, 2 anos, 7 anos. Quer dizer, esses são os terroristas que Israel coloca. Mulheres grávidas, crianças, idosos e jovens mortos, assassinados brutalmente por esse Estado sionista. No decorrer do ato, nós vamos ler os nomes de todos eles. Para dar continuidade, queria convidar a Camila aqui para fazer uma saudação para a nossa manifestação. A Camila do Movimento Mulheres em Luta, e também é uma organização que está sempre esteve presente na defesa do povo palestino, no lançamento da campanha de BDS, e é uma honra tê-la aqui conosco. Bom dia, companheiros e companheiras. Venho aqui trazer a solidariedade e a disposição de luta do Movimento Mulheres em Luta, filiado à CSP com Lutas. Solidariedade ao povo palestino, a todo o povo palestino, mas particularmente a essas mulheres que sofrem concretamente e com maior violência mais esse capítulo de massacre, de matança e de destruição do povo palestino. Amanhã, dia 25 de novembro, e é um dia de luta contra a violência às mulheres. E não tem como a gente se colocar nesse dia, a gente aparecer, colocar nossas bandeiras nesse dia, sem a gente se solidarizar com o povo, com mulheres que estão bravamente resistindo. Porque Israel ataca, Israel mata, mas também é uma referência de luta e de resistência o que essas mulheres, junto com todos os trabalhadores na Palestina, fazem. É essa referência que a gente quer ter para a gente seguir levantando a cabeça na luta contra a violência às mulheres, na luta contra esse tipo de matança, de massacre, de humilhação que o Estado de Israel tenta impor sobre a Palestina. Esse é o recado que a gente queria dar. Na semana que vem vamos estar no Fórum da Palestina, lá em Porto Alegre, também colocando essa discussão, colocando esse debate e mostrando que na luta contra a violência às mulheres somos todas palestinas. Continuando a leitura aqui, Odai Jamal Nasser, de 16 anos. Fares Al-Basyuni, 11 anos. Muhammad Saad Allah, 4 anos de idade. Ayman Abu Warda, 22 anos. Tahrir Suleiman, de 20 anos. Ismail Kandil, 24 anos. Yunis Kamal Tafish, de 55 anos. Mohamed Talal Suleiman, 28 anos. Amjad Muhammad Abu Jalal, 32 anos. Ziad Abu Farhan Jalal, de 23 anos. Ayman Abu Muhammad Jalal, 44 anos. Hassan Salim Al-Himya, 27 anos. Khalid Khalil Al-Sha'ir, 24 anos. Ayman Rafiq Slim, 26 anos. Ahmad Abu Musameh, 32 anos. E Osama Abdi Jawad. De maio é um movimento novo, muito importante,
que está questionando os assassinatos que estão ocorrendo nos bairros populares de São Paulo, particularmente contra a juventude negra. Então eu queria chamar o Danilo aqui para fazer uso da palavra. Bom dia, companheiros e companheiras. A gente veio para deixar nosso grito de solidariedade aí, né? E reforçar esse elo de solidariedade cotidiana mesmo entre os movimentos periféricos daqui de São Paulo e do Brasil com todos os movimentos, toda a comunidade palestina. A gente não pode perder de vista jamais que a mesma violência que está dizimando há décadas, né, o povo palestino ali em toda a região é a mesma que atinge a nossa periferia também desde sempre, né? São enormes parcelas da população mundial, trabalhadores e trabalhadoras, que em determinado momento, em determinado território, não serve mais para os interesses dos poderosos, interesses dos capitalistas, interesses de algumas nações, disputas de estados, de elites, e portanto podem ser descartadas, podem ser bombardeadas, podem ser humilhadas, aterrorizadas. Desde o começo de 2012, mais de 1000 pessoas, sobretudo jovens, pobres, negros e periféricos, já foram assassinados aqui no Brasil, nas periferias, aqui em São Paulo, perdão, nas periferias do estado de São Paulo, na Grande São Paulo em particular, na Baixada Santista, diversas cidades do interior do estado, mais de 1000 pessoas. Só no último mês, mais de 230 pessoas confirmadas. Isso tudo são números oficiais. A gente sabe que, inclusive, esses números são maiores pela quantidade de corpos, cadáveres ocultados. E como a gente vem dizendo e gritando cotidianamente nas nossas atividades, a gente fez uma série de atividades essa semana, a Semana da Consciência Negra, da consciência dos trabalhadores, da consciência periférica. A Gaza e a Palestina são a nossa periferia. A periferia de São Paulo é a nossa Palestina, né? Então, somos trabalhadores, trabalhadoras. A gente, nesses últimos dias, tem feito a atualização da lista de mortos e mortas da Palestina, junto com os mortos e as pessoas mortas, as mulheres mortas, aqui no estado de São Paulo. Isso tem que acabar. A gente tem que colocar acima de tudo essa solidariedade efetiva para que essa barbárie, no mínimo, se interrompa, se amenize e que a gente consiga juntar cada vez mais forças, mais solidariedade, tanto nacional como internacional, para barrar esse processo de genocídio. O genocídio que está tentando exterminar o povo palestino, que resiste bravamente em toda a região da Palestina, eu insisto, é o mesmo que pretende descartar a maioria da população aqui no Brasil, a partir de determinado momento, conjuntura, circunstância, em que essas pessoas, nossos irmãos, nossas irmãs, são descartados pelo sistema, não interessam mais, ou é interessante deixar as comunidades periféricas em pânico e terror permanente. É o mesmo terror, o mesmo pânico que assola a Palestina há décadas e ao qual toda a comunidade palestina, tanto no território palestino como pelo mundo, os refugiados, os palestinos que estão refugiados aqui no Brasil, nós somos totalmente solidários cotidianamente e não vamos nos calar enquanto a barbárie, essa guerra não acabar. É isso, nossa saudação de todas as mães, familiares, amigos e amigas do Movimento Mães de Maio, à comunidade palestina e à Frente de Solidariedade à Palestina. É isso aí, companheiro. Continuando aqui, Ashraf Darwish, Ali Al-Manama, Mukhlis Edwan, Muhammad Al-Luhi, 24 anos, Ahmad Al-Atrush, Abdurrahman Al-Masri, Awad Al-Nahal, Ali Hassan Zaid, 25 anos, Muhammad Sabri Al-Wi'dad, 25 anos, Usama Youssef Al-Qadi, 26 anos, Ahmad Bin Said, 42 anos, Hani Ibrahim, 31 anos, Samahir
Kudeh, 28 anos. Tamer Al-Hamri, 26 anos. Gumana Salama Abu Sufyan, 1 ano de idade. Tamer Salama Abu Sufyan, 3 anos de idade. Dando continuidade, vou convidar aqui a Arielle, que vai falar aqui pela juventude do PSTU. Bom dia, gente. Meu nome é Arielle, eu sou da juventude do PSTU, como falou o Fabinho, e sou também do DCE da USP. E antes de tudo, queria trazer aqui para vocês a minha indignação, que é a mesma de vocês. Acho que é muito importante que a gente tenha muita clareza que a necessidade da gente ter atos como esses, que nós estamos fazendo aqui, como já fizemos em outras oportunidades, e muitas outras iniciativas ao que está acontecendo hoje na Palestina, significa mostrar e escancarar para o mundo todo que o que está acontecendo hoje no mundo árabe é um verdadeiro massacre contra o povo palestino. Mas que não é apenas contra o povo palestino. Se trata de um massacre contra os trabalhadores de todo o mundo árabe, que hoje se enfrentam com as ditaduras, se enfrentam com toda a hierarquia que existe nesta região do mundo. E mais do que isso, para nós da juventude do PSTU, nos chama muito a atenção o papel que a juventude no mundo todo vem cumprindo ao dar um tapa na cara, ao resistir, ao se fazer linha de frente da resistência contra todo esse processo. E muitas vezes o que nós sentimos é que a nossa geração, a nossa juventude, pela primeira vez na história, vai ser uma juventude que vai ter mais carestia do que a geração anterior. Vai ser uma juventude que para o seu futuro se vê questionado. Para o seu futuro se vê aqui no Brasil, na população da periferia, a morte, a violência. Se vê aqui no Brasil, hoje o nosso governo apontando para uma medida de reforma das políticas trabalhistas e da Previdência Social que coloca em xeque o nosso futuro, tanto do ponto de vista da educação, do acesso à cultura e todas as demais necessidades de uma juventude que de fato consiga ter um futuro melhor. E para isso, nesse momento, a juventude se lança em luta no mundo todo. E é um momento muito histórico. O 14N que aconteceu na Europa, em mais de 23 países, mobilização contra o que está acontecendo no mundo. E a juventude, mais uma vez, demonstrando a sua força. Mas nós temos muita clareza que a juventude sozinha não vai conseguir chegar aos seus objetivos. Que é necessário ter muita unidade com os trabalhadores. Que é necessário saber que a solidariedade que nós sentimos e que está certo a gente sentir com relação a todas essas mortes é uma solidariedade não apenas pelo escândalo que significa matar mulheres, crianças e jovens como nós, mas mais do que isso, é entender que essas mortes são as nossas mortes, são o nosso povo sendo massacrado. E é por isso que a juventude do PSTU se coloca completamente ao lado do povo palestino e exigindo em todos os lugares o fim do Estado de Israel e também denunciando o acordo que existe entre o governo brasileiro e o Estado de Israel. Muito bem. Continuando, Muhammad Abu Nakira, Iyad Abu Russa, 18 meses de idade. Tasnim Zuhair Al-Nahal, 13 anos. Ahmad Issam Al-Nahal, 25 anos. Nawal Abdullah, 52 anos. E agora aqui eu vou dizer o nome de uma família inteira. Muhammad Jamal Al-Dulu, o pai. Esse é o pai. Ranin Muhammad Jamal Al-Dulu, 5 anos de idade. Jamal Muhammad Jamal Al-Dulu, 7 anos de idade. Yusuf Muhammad Jamal Al-Dulu, 10 anos de idade. Ibrahim Muhammad Jamal Al-Dulu, 1 ano de idade. Jamal Al-Dulu, o avô. Sulaf Al-Dulu, 46 anos. Samah Dulu, 25 anos. Tahani Dulu, 50 anos. Uma família inteira
assassinada por esse Estado terrorista de Israel. Viva os mártires palestinos! Viva! Viva os mártires palestinos! Viva! Olha, para dar continuidade, vou chamar os representantes dos partidos políticos presentes. Então, primeiro, queria convidar o Edney. O Edney é do Partido Pátria Livre, que é um partido que tem uma longa história de defesa aí da causa palestina. Bom dia, companheiros, companheiras, irmãos e irmãs. O Partido Pátria Livre, que é o antigo MR8, né, 40 anos de luta em defesa da liberdade, junto nessa luta, solidário, não só solidário, como a gente aglutina forças para poder somar junto a toda a militância, as entidades que estão conosco, que é o caso da CGTB, nossa central, Federação de Mulheres. São mais de 30 entidades que a gente promove seminários e dissemina a cultura e a verdadeira a verdade real, né, do que acontece, que a mídia não divulga. Nós divulgamos e mostramos para o povo o que é a realidade, né, em Gaza, na Palestina, no mundo árabe. Então nós estamos aqui para somar nessa luta contra o Estado de Israel assassino e pelo país da Palestina livre, e é isso aí que nós estamos aqui para somar, aglutinar forças e somar junto com os companheiros. É isso aí, muito obrigado, um bom dia para todos, um grande ato e vamos à luta. Obrigado. Obrigado, Edney. Amina Matar Al-Muzanner, de 83 anos. Abdallah Muhammad Al-Muzanner, de 23 anos. Suheil Hamada. Mu'min Hamada. Adia Mubarak. Hussam Abu Shawish. Sami El-Ghafir, 22 anos. Muhammad Bakr El-Di, 24 anos. Ahmad Abu Hamra. Nabil Ahmad Abu Hamra. Queria convidar agora o Alessandro, ele representa a Liga Estratégia Revolucionária, para trazer uma saudação aqui para a nossa manifestação. Bom dia, companheiros. Meu nome é Alessandro, eu sou militante da LEF, Liga Estratégia Revolucionária. A gente queria, a primeira coisa é saudar o ato, todo mundo que está aqui presente, e mais colocar claramente nossa posição. Disputar o apoio ao povo palestino e deixar claro as nossas linhas políticas, na verdade. Porque a gente sabe que o papel que cumpre o terrorismo lá no Oriente Médio, todo o processo vem se demonstrando, na verdade, da Primavera Árabe. Isso coloca, na verdade, que o enfraquecimento das bases do imperialismo também na Palestina. E isso coloca o Estado de Israel, na verdade, em ofensiva para tentar massacrar cada vez mais o povo palestino. E a gente sabe que, na verdade, não há como defender o povo palestino sem defender a unidade operária do povo, todo o Oriente Médio, todo o povo proletário do Oriente Médio. Que, na verdade, deixar claro, então, que a gente não tem nenhuma ilusão de uma saída democrática na Palestina ou no Oriente Médio, que não passe diretamente pela unidade das fileiras operárias, independente de qualquer fração da burguesia ou do imperialismo. Quem sabe o papel, nesse sentido, então, não temos nenhuma esperança, no papel que cumpre a ONU, que pode cumprir a OTAN, né, nessas regiões. Porque, na verdade, sabemos que todas essas organizações estão ligadas muito mais ao imperialismo do que querer colocar qualquer saída para o povo da Palestina ou do Oriente Médio. E a gente sabe que esse massacre que vem acontecendo em toda a Palestina, como em 2008, que massacraram 1.600 pessoas lá na Palestina, está totalmente ligado a uma política geral do imperialismo de massacrar todo o povo, todo o proletariado do mundo todo. Como a gente vê, por exemplo, que o massacre também acontece aqui no Brasil, da população pobre, negra, e que só tem para o proletariado, para a gente, para a Liga Estratégia Revolucionária, só podemos ter uma saída para isso com a unidade das fileiras operárias. Contra o massacre lá em Israel, contra o massacre levado a cabo por Israel, contra o massacre na Palestina, no Oriente Médio e no Brasil. O imperialismo
Então, para dar continuidade para o ato, eu queria convidar a Terezinha da Ciranda, uma companheira que está sempre em todas as manifestações a favor do povo palestino aqui em São Paulo, e ela vai dar uma palavrinha aqui para o nosso ato. Bom dia a todos e todas, lutadores do nosso país e camaradas palestinos. Nós da Ciranda estamos muito apreensivos, com a realização desse fórum. Estamos trabalhando muito, pela comunicação desse fórum para que ele aconteça. Estamos torcendo porque o momento é ímpar, urge que todos os lutadores do mundo pela paz, todos os lutadores contra a opressão de todos os povos se unam nesse momento em defesa do povo palestino, em defesa de um Estado livre e soberano da Palestina. Eu quero falar da importância da comunicação. Nós sabemos que o imperialismo e os grandes oligopólios mundiais que dominam a comunicação, que dominam a mídia, que hoje nada mais há muito tempo, do que um aparelho de propaganda política do capital, do mercado, do império, que invisibiliza nossas lutas, tanto a luta do povo palestino como as nossas, que não dá os nossos pontos de vista, que não dá uma linha para esse fórum, e quando dá, diz que é um fórum terrorista, que nós estamos lá para pregar a destruição de Israel. Então nós da Ciranda queremos dizer que nós vamos fazer de tudo para que esse fórum aconteça de maneira independente, se for preciso, que tenha uma comunicação legítima, que divulgue essa luta e essa solidariedade que está acontecendo em toda a América Latina, em todos os países do mundo, e que não aparece na mídia. Por uma mídia soberana e democrática, por uma mídia que divulgue o lado do povo, o lado dos lutadores, o lado do pessoal que não quer que o mercado domine as nossas vidas e nem a guerra. Por uma Palestina livre e soberana, estaremos lá todos ao Fórum Social Palestino. É isso aí, vamos democratizar essa mídia picareta aí. Vai lá, Mohamed. Hussein Jalal Nasser, de 8 anos, Jalal Nasser, Al-Sabha, Hashash, 60 anos, Saifuddin Sadiq, Ahmed Hussein Al-Agha, Imad Abu Hamda, 30 anos, Muhammad Jindia, é um deficiente mental. Muhammad Abu Ayad Zur, 5 anos de idade, Nisma Abu Zur, 19 anos, Sahar Abu Zur, Ahmed Al-Kitani, 38 anos. Para dar continuidade, convidar um outro partido, o Partido Comunista Brasileiro, que integra aqui a Frente em Defesa do Povo Palestino de São Paulo e é uma das organizações organizadoras dessa manifestação. Bom dia, companheiros. O Partido Comunista Brasileiro se soma a essa manifestação em defesa do povo palestino no momento em que ele mais uma vez vem sendo atacado, vem sendo enfim, oprimido. Essa pressão não é só de agora, é constante. Então essa é uma luta que nos une a todos aqui, a defesa do povo palestino. Há outras lutas que não gostaríamos que fossem misturadas. Nós temos posições distintas, por exemplo, com relação à Síria, enfim, mas não vem ao caso levantar aqui aquilo que nos difere, e sim aquilo que nos une. Então, o que defendemos é a construção de um Estado da Palestina único, que una palestinos e judeus, árabes e, enfim, independentemente da religião ou da falta de religião que seja, que todos tenham iguais direitos, inclusive o direito de não ser expulso de suas terras, portanto, o direito de retorno daqueles que foram expulsos. Portanto, a grande luta que temos é a destruição do Estado nazi-sionista de Israel. Isso, notem bem, não significa a destruição do Estado de Israel. Não defendemos a destruição do Estado de Israel, e sim do sionismo. Queremos um Estado de Israel laico, democrático, onde
judeus e árabes, e, enfim, todos têm iguais direitos. Inclusive, como eu disse, o direito de retorno. Vão dizer os sionistas, mas aí isso aqui vai deixar de ser um Estado judaico. É isso mesmo, nós não queremos um Estado judaico. Assim como não queremos na Palestina um Estado islâmico. Tem que ser Estados democráticos, onde islâmicos e outras religiões, quaisquer que sejam, tenham igualdade de direitos. Ressaltamos aqui a necessidade de pressionar o governo brasileiro a romper relações de comerciais com o Estado nazi-sionista, principalmente essas relações que acabam reforçando a indústria bélica de Israel. E é necessário que, dentro do Fórum Palestina Livre, que vamos ter em Porto Alegre proximamente, o governo seja pressionado a rever esses acordos. Eu queria também lembrar aqui uma das mentiras que Israel sempre coloca na sua propaganda, de que os mísseis lançados pelos palestinos, eles são lançados de locais cercados de famílias, de crianças, etc., como forma de criar um escudo humano. Ora, isso é uma falsidade completa. O fato é que Gaza é uma das maiores densidades populacionais do mundo. Então, não há como separar bases militares de outras áreas, porque aquilo tudo é uma área extremamente densamente populada. Então, é uma falsidade completa da propaganda sionista dizer que os palestinos usam a população como um escudo humano. Bom, é isso, companheiros. Deus. Obrigado, Ernesto, representando aqui o Partido Comunista Brasileiro. Para dar continuidade, queria convidar o último partido aqui que está presente, e que está presente não só hoje, mas sempre com a gente, que é convidar o Marcelo, que representa aqui o PSOL, e ele integra aí o mandato do deputado Ivan Valente. Bom dia, companheiros, companheiras. Primeiro eu quero registrar aqui que não há como não se emocionar quando a gente vem a um ato como esse, tendo em mãos uma lista de vítimas civis que foram mortas, assassinadas pelas ações do Estado terrorista de Israel. Isso não há como a gente não sentir profundamente aqui e manifestar um sentimento de solidariedade e, mais que isso, um sentimento de combate, de luta, um sentimento para denunciar essa situação e colocar todas as forças democráticas, populares, comprometidas contra esse genocídio permanente que o Estado de Israel faz contra o povo de Palestina o tempo todo. E é por isso que eles tentam consolidar, através da força do poder econômico do imperialismo, através da colaboração direta dos meios de comunicação, dos oligopólios nacionais e internacionais, passam o tempo todo uma ideia para tentar calar essa situação, para tentar consolidar essa situação de opressão, de massacre e de cassação do direito dos palestinos terem o seu Estado, terem a sua nação considerada. E mais, no entanto, todo ato como esse, toda luta que é desenvolvida no mundo inteiro, cada trabalhador que se coloca em marcha, todo aquele que levanta a cabeça e não aceita a situação, não permite que essa situação seja consolidada. Daí a importância desse ato aqui hoje, e daí também a importância da gente cada vez mais enfrentar as nossas dificuldades, buscar a unidade de todos e todas aqueles e aquelas que não aceitam essa situação, todos os segmentos políticos, todos os movimentos populares, todos os partidos que não concordam com isso, para a gente fortalecer cada vez mais a luta em defesa
por uma Palestina livre e pela solidariedade do povo palestino. Um grande abraço a todos e a todas. Dando a continuidade aqui com mais alguns nomes, Abdul Mohamed Al-Attar, Rama Al-Shandi, 1 ano de idade, Ibrahim Suleiman Al-Astal, 46 anos, Umar Mahmoud Muhammad Al-Astal, de 14 anos, Abdullah Abu Karb Khater, 21 anos, Muhammad Abu Said Khater, 34 anos, Amra Rashid Abu Alayan, 45 anos, Amin Zuhdi Bashir, 40 anos, Tamer Zuhdi Bashir, 30 anos, Hussam Abdel Jawad, Ramadan Ahmad Mahmoud, 20 anos, Muhammad Riyad Shamalak, 23 anos. Para dar continuidade, eu queria convidar agora um representante da comunidade islâmica aqui de São Paulo, que é o Sheikh Mohammed Al-Bukai, para fazer uso da palavra. O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o clemente misericordioso, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu queria saudar todos e todas vocês aqui presentes com a nossa saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja convosco. Queridos irmãos e irmãs, enquanto estamos defendendo a Palestina, não estamos apenas defendendo um país que está sofrendo, mas sim estamos defendendo a justiça mundial. O que está acontecendo hoje com o povo palestino, com esse país que sofreu tanto, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E sempre nós temos esse dever de estar no lado daquela pessoa que está sofrendo injustiça. Se você, Deus colocou você no lado daquela pessoa que está sofrendo injustiça, você pode ter orgulho, pode ter honra, porque Deus usou você para defender uma causa justa, para ser um soldado para defender uma causa justa. E esse aqui, queridos irmãos, a causa palestina é um teste muito sério para a justiça mundial. Deus está testando esse planeta. Ele quer ver o que nós podemos fazer para esse povo que está sofrendo. Não apenas por ser um povo árabe, um povo palestino, não, queridos irmãos, mas sim uma causa de justiça. O povo está sofrendo da ocupação, um povo que está sofrendo todos os dias das massacres, matando crianças, jovens, mulheres. É isso que estamos defendendo aqui. E nós queremos dizer também que a distância, mesmo que o Brasil, um país longe da Palestina, mas isso não é um fator para a gente não se preocupar. Sempre nós queremos agradecer também o governo brasileiro e o povo brasileiro que sempre está do lado da justiça. Nós queremos também que o Brasil fazer ainda mais para essa causa e fica ainda mais justo como sempre é. Agradeço a presença de todos, muito obrigado em nome da comunidade islâmica, em nome de todos os sheikhs do Brasil, muito obrigado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vou chamar mais alguns nomes aqui dos mártires. Ayed Rabi, Al-Amir Malahi, Ramiz Harb, Salem Suwailan, Muhammad Ziad Bey, Arkan Harbi Abu Khmer, Ibrahim Mahmoud Al-Hawaji,
Khalil Shahada, Usama Shahada, Suhaib Fuad Hijazi, 2 anos de idade, Muhammad Fuad Hijazi, 3 anos de idade, e Fuad Khalil Hijazi. Estado de Israel, Estado assassino, e viva o povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Para dar continuidade, queria convidar um outro representante da comunidade islâmica, o Ziad Saif, do Centro de Divulgação do Islã para a América Latina, para dar uma mensagem aqui para o nosso ato. E em seguida a gente vai estar se preparando para sair em direção ao MASP e os demais vão falando ali do caminhão. Boa tarde, em nome de Deus, o clemente e misericordioso, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus demais mensageiros, que a paz esteja com todos. Eu vim aqui trazer a nossa solidariedade ao povo palestino e lembrar vocês, esses dias eu vi na televisão, assistindo um filme que fala sobre política, não me vem à memória agora, mas eu queria lembrar vocês do que a gente vê hoje serve como lição para nós, serve como lição, porque nesse filme diz que guerra se combate com guerra, a guerra se combate com guerra, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou que a maior luta que um ser humano pode ter é a luta contra suas vontades internas. Isso significa que aquele que tem a vontade de lutar, ele deve lutar. E para que ele consiga atingir esse ápice, ele tem que ver como ele deve lutar, ou quais são os caminhos que ele tem para essa luta. Dentro desses caminhos, uma das lutas é aqueles que não podem lutar ir até lá, que eles possam gritar aqui, dizer a todo o povo que aqueles estão lutando e aqueles estão sendo injustiçados. A nossa luta no dia de hoje é a luta da mídia. Guerra se faz com guerra. Todos nós aqui temos nossos meios de comunicação pela internet, ou por um amigo, envolvido através de uma sociedade, ou de uma entidade, ou de um partido. Leve esse manifesto e essa responsabilidade ao seu próximo, para que esse próximo leve a mensagem para o seu próximo. A guerra de hoje é a guerra de comunicação. Vamos utilizar a comunicação como a nossa maior arma. Vamos usar como a nossa fé como a nossa maior arma. Vamos usar como nossa consciência como a maior arma. Quando a gente fala a nossa fé, tem um dito de Deus Todo-Poderoso, aonde ele diz que uma situação não mudará sem antes a gente mudar aquilo que nós temos no nosso coração. Sem antes nós mudarmos aquilo que nós temos em nossa cabeça. Fé, como diz o dito, a fé move montanhas. A fé move montanhas, move um povo, move um país, move uma luta. E essa luta é a luta para a vitória. Temos que mudar o que a gente tem em nosso coração. Temos que ir em massa, ir ao fórum lá em Porto Alegre e fazer um manifesto, levar esse manifesto ao nosso governo. Porque não adianta a gente gritar apenas. A luta é feita de política, então nós temos que também fazer política. Nós temos que nos associar, nos juntar para fazermos esse manifesto e fazer com que esse manifesto chegue até o governo brasileiro. Eu concordo sim com o que o Sheik disse. O povo brasileiro é um povo de justiça e ama a justiça. O governo brasileiro é um governo de justiça e ama a justiça.
mas que infelizmente, pela vontade capitalista, faz acordo militar com Israel. E isso tem que acabar, porque o Estado de Israel só existe porque através de falcatruas capitalistas mantêm o seu governo em pé, através de dinheiro, através de falcatruas, através de acordos políticos que envolvem vários países. E é também através de acordos militares, através de sangue, que eles mantêm o governo deles. O governo de Israel é mantido através do sionismo judaico, que esse sionismo exige a matança de palestinos. Exige para dizer que eles estão bem, eles estão fortes, e eles são capazes de matar por qualquer valor. Com certeza, esses 1.500 bombardeiros que caiu sobre Gaza custou muito dinheiro. E é isso o que nós temos que combater também, através da mídia, através da comunicação e através de manifestos. E que levamos esse manifesto até o governo brasileiro e dizer para o governo brasileiro que com esses acordos eles estão praticando uma injustiça, que é fortalecendo o Estado de Israel para matar pessoas inocentes, matar crianças como nós vimos na lista, de 1 ano e 8 meses, de 6 anos, de 5 anos, e que a mídia esconde e a mídia não demonstra quem é o verdadeiro terrorismo desse mundo. O Estado de Israel faz interferência não só no Brasil, mas em vários outros países. Por isso que a interferência tem que ser mundial. O manifesto tem que ser em todo o mundo. E o combate contra as empresas judaicas, israelitas, que fornecem financiamento para a compra de armas do Estado de Israel. É compromisso de todos, não apenas gritar e sentir, mas também combater o consumismo desenfreado que é feito pelas empresas israelitas, que são para levantamento de fundos, a compra de armamento. Eu queria agradecer a todos pela presença, desculpa pela demora, e que Deus abençoe a luta de todos. Que Deus abençoe a luta do povo palestino, a luta do povo paquistanês, etíope, a luta do povo brasileiro, afegão, a luta do povo de Myanmar, que está sendo massacrado também. Que Deus esteja com os justos e que Deus nos faça desses que são justos. Amém. Assim, se Deus quiser, que a paz esteja com todos. Muito obrigado, Zid. Antes da gente sair em manifestação, vou passar aqui para a Thalita, que é da ANEL, integrante aqui do nosso comitê, que vai dar uma mensagem para nós. Boa tarde, gente. Sou estudante da USP, do DCE da USP, e também construo a ANEL, Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. E pra gente é muito importante estar aqui nesse ato, em solidariedade a Gaza, em defesa da luta do povo palestino, que nessas últimas semanas sofreu uma ofensiva muito grande do Estado assassino de Israel. Foram mais de 100 mortos, mais de 100 crianças, mulheres, homens, idosos, mortos por esse Estado que há mais de 60 anos tem essa política de limpeza étnica do povo palestino e quer limpar a existência de todos os palestinos do mundo inteiro. E é muito importante que a gente esteja aqui do lado da resistência desse povo. Assim como a juventude hoje luta no mundo inteiro contra os ataques da crise econômica, a juventude palestina dá um grande exemplo para a juventude do Brasil, da Espanha, da Grécia, do Chile, do mundo inteiro, mostrando que a resistência é muito necessária e que vai lutar até o fim, bravamente, até acabar com todo esse verdadeiro genocídio que o Estado de Israel faz hoje. E no Brasil não é diferente. A gente tem visto que a polícia genocida do nosso Estado faz um verdadeiro massacre da juventude negra hoje.
o Estado de São Paulo faz hoje esse genocídio principalmente nas periferias, matando a juventude negra, colocada hoje como simples bandidos, ladrões, assim como o Estado assassino de Israel faz com jovens palestinos. E é muito necessário que a gente esteja do lado da luta da juventude e dos trabalhadores do mundo inteiro. Por isso a ANEL se coloca ao lado de todas essas lutas e se coloca também ao lado dos trabalhadores do mundo. Por isso ontem a gente teve uma Assembleia Estadual que aconteceu inclusive na comunidade São Remo, que hoje é uma das mais atingidas por essa política do Estado de São Paulo de genocídio da população negra. Inclusive, a Frente em Defesa do Povo Palestino foi convidada para fazer a sua saudação, para colocar na Assembleia da ANEL essa luta e essa resistência do povo palestino. E nós votamos a presença nesse ato, votamos o apoio incondicional da ANEL à resistência do povo palestino, não simplesmente para jurar a bandeira, mas votamos tudo isso porque se não estivermos ao lado da resistência do povo palestino, da juventude palestina, nós também seremos derrotados nas nossas lutas, porque o nosso inimigo é o mesmo. Então é muito, muito necessário mesmo que a gente coloque sempre a solidariedade ao povo palestino, aos lutadores, aos trabalhadores e à juventude do mundo inteiro, porque não podemos ficar limitados às fronteiras nacionais. As nossas lutas são muito maiores. Por isso também a ANEL estará presente no Fórum Social Mundial Palestina Livre no final dessa semana, porque a ANEL, hoje e sempre, é toda a Palestina. Então viva a luta do povo palestino, fica aqui a nossa saudação. Valeu. Escuta, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos se preparar aqui para ocupar uma faixa da Avenida... E é dessa forma que eles fazem mesmo há mais de 60 anos. De atacar covardemente a população palestina, não permitir que a população palestina possa usufruir do seu direito à terra, do seu direito à vida. Então nós estamos aqui fazendo mais uma manifestação para expressar o nosso apoio ao povo palestino, na certeza de que a resistência palestina, junto com todos aqueles que lutam no mundo, vão poder construir um futuro diferente, um futuro que não haja um Estado assassino que pratica o apartheid, como é o caso do Estado de Israel, um futuro onde os povos trabalhadores de todo mundo vão poder ter direito a uma vida digna e uma vida em paz. É isso aí, você que passa na Avenida Paulista. Aqui é mais uma manifestação em solidariedade ao povo palestino, por parte nossa, dos brasileiros, trabalhadores, estudantes, ativistas, que também estamos na luta para transformar o nosso país e o mundo. Não pense que nós estamos desprezando as determinações da ONU. Quem as despreza é Israel, que não obedece sequer, assim como nós estamos acreditando que vai obedecer à determinação de desbloquear as saídas e entradas construídas pelos muros de Israel. Acreditamos sim e queremos que sejam obedecidas as determinações da ONU. Mas tem uma coisa em que o povo palestino acredita mais e mais, aí a importância do nosso lado é saber que os trabalhadores, que milhões de pessoas, e não só uma organização como a ONU, esteja à frente disso. Nós sabemos que Israel desobedece a todas as determinações da ONU até agora. Nenhuma sequer é obedecida. Mas nós sabemos que a força do povo palestino vai nascer com manifestações como essa, que estão sendo realizadas em todas as partes do mundo. Viva a Palestina livre, livre como qualquer povo tem direito da sua autodeterminação. Não é possível um povo que tem cada vez mais esmagado. Para vocês terem uma ideia, Gaza nada mais é do que uma faixa de terra onde o povo palestino fica esmagado entre o mar e a força a força militar de Israel. Israel é hoje um Estado genocídio, um Estado militarizado. Gaza é consequência
Israel pelos seus portões, pelos seus mundos. Não podemos entender Israel, esse comportamento de Israel, de forma nenhuma. Nesse dia que nós estamos manifestando contra a coabitação na Palestina, nesse começo de mês, onde nós vimos, como sempre, o Estado de Israel seja um ato assassino contra o povo palestino, onde sempre praticou esse ato para ser financiado economicamente e sempre querendo financiar tudo essas armas, onde toda a história. A Palestina, uma das causas que nunca foi resolvida durante mais de 60 anos, esse povo querido sempre sofreu esse tipo de ataque. Aqui no Brasil, nós todos solidários aquilo que tudo está acontecendo na Palestina. É povo brasileiro, povo que sempre apoiou todas as lutas de todos os povos. Não vai ser mais uma para a gente passar nessa Avenida Paulista. Todos que estão passando aqui, nós somos solidários ao povo palestino. Na Palestina, eu quero ver a intifada no poder. Na Palestina, eu quero ver a intifada no poder. E nessa aqui, sempre costumamos, quando começa o ato aí, a gente faz uma canção árabe, e ela sempre é presente e sauda ao povo palestino de um chamamento, onde a gente fala, chamamos vocês, a gente sempre apertando suas mãos, e beija a terra debaixo de suas mãos, e eu morro por vocês, o povo palestino. Eu jamais abandonei meu país. Jamais abaixei minhas bandeiras, sempre esteve presente em todos. Só cantando. É um chamado à luta. Essa eu gostei. Bem que tá bem costurado, a gente fala bem que costurou isso aí. Palestina, Israel, eu quero ver trabalhadores do poder. Isso aí. Gente, nós estamos aqui passando em frente ao consulado da Síria em São Paulo, na Avenida Paulista, número 326. E nós temos certeza, assim como estamos protestando contra os ataques do Estado assassino de Israel contra o povo palestino, nós também queremos que o ditador Bashar al-Assad
Pare de matar o povo sírio e que a gente possa trocar aquela bandeira que está ali tremulando daqui do 5º andar pela bandeira da Revolução Síria. Viva a luta dos povos árabes! Viva a luta dos povos de todo mundo! عن شعبي ما راح يتخلى الموت ولا المذلة عن شعبي ما راح يتخلى Assassino do povo palestino, Israel, assassino do povo palestino, Israel, assassino do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. É isso aí, a população que passa na Avenida Paulista, aqui é mais uma manifestação em apoio ao povo palestino para libertar toda a Palestina desse Estado assassino que é o Estado de Israel. Para dar continuidade à nossa manifestação, eu queria convidar a Paula, que vai aqui falar em nome da CSP com Lutas, entidade presente nas lutas do povo palestino e de todos os povos árabes. Paula. Bom dia a todos e a todas que estão aqui na nossa passeata e a toda a população de São Paulo que está nos ouvindo nesse momento. Eu não quero aqui me repetir aquilo que todos já falaram aqui no nosso ato, mas eu quero destacar a importância que tem a nossa central sindical na luta dos povos árabes e na luta de todos os trabalhadores do mundo. Não é possível que em nome desse imperialismo, desse capitalismo desenfreado, que nós, os trabalhadores do mundo, paguemos por essa situação. O que acontece na Palestina hoje é simbólico do papel que cumpre Israel e que tem cumprido todos os povos imperialistas no apoio a Israel ao massacre do povo palestino. Eu sou professora e professora de história, quero dizer aqui a importância que nós, professores, temos na desinformação daquilo que é passado hoje pela mídia e pela dificuldade da comunicação ao massacre do povo árabe, ao massacre do povo palestino. Contra essa ideologia passada, essa ideologia sionista que se repete tanto na nossa mídia como nos livros didáticos. Eu queria dizer também a todos aqui presentes na nossa passeata e aqueles que hoje estão nos ouvindo, a população de São Paulo, que a luta dos trabalhadores do mundo todo tem que se refletir na luta e no massacre dos povos árabes. O que está acontecendo na Síria também é importante denunciar, porque nós não podemos permitir que nenhum ditador, em nome de ideologia nenhuma, massacre o povo e os trabalhadores, como que acontecendo na Síria com Bashar al-Assad e com todos os imperialistas que apoiam qualquer regime que massacra os trabalhadores. Por isso, a lutas aqui nesse ato fazendo um chamado aos trabalhadores do mundo inteiro para se unir, a todas as centrais que dirigem os trabalhadores do mundo a se unir contra o massacre que está acontecendo na Palestina, contra o massacre que está acontecendo na Síria e contra todo esse regime capitalista. Porque tem massacrado os trabalhadores, tem feito que o povo do mundo todo se levante contra toda essa barbaridade. Companheiros, me sinto muito orgulhoso de pertencer à frente que, junto com todos os companheiros, conseguiu organizar esse ato importante e agora essa caminhada. Acredito que a questão da Palestina
a construção de um Estado, a expulsão de Israel, a construção, a retomada da Palestina histórica, depende da mobilização de todos os povos do mundo, principalmente dos povos árabes. O pessoal, houve uma manifestação na Praça Tahrir, no Egito, onde o pessoal gritava: somos milhões, iremos em Gaza se Gaza for invadida. Essa é a situação hoje no Oriente Médio. Precisamos reforçar todos esses atos, todas essas manifestações. O outro ponto importante que eu quero destacar é a importância do boicote a Israel. A Frente em Defesa do Povo Palestino leva uma campanha muito importante chamada BDS. Boicotando com força Israel, ele teria menos condições e terá menos condições de agredir a Palestina futuramente. Temos que boicotar politicamente, militarmente, comercialmente Israel. Ele será mais fraco se nós fizermos isso. Por isso, eu acho inacreditável, inconcebível que o governo brasileiro, que o governo Dilma, que se diz um governo popular, um governo democrático, um governo que está ao lado dos povos de todo mundo, mantenha, aprofunde acordos militares com esse assassino, esse Estado assassino de Israel. Todas as bombas, todos os mísseis que estão caindo em Gaza foram comprados, foram produzidos com capital decorrente desses acordos. Então, Dilma, cesse, rompa diplomaticamente, rompa esses acordos militares. Bom, gente, termino saudando esse ato novamente. Viva a Palestina! Viva a Palestina livre! Boicote Israel! Viva Gaza! 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 Assim não está sendo diferente quando a gente tem também a opressão em cima do povo negro, e também a questão do genocídio que está ocorrendo aqui e ocorre também na Palestina. Essa opressão de Israel, que lá eles colocam os mísseis em cima da Palestina, tentando aniquilar com o povo palestino, e aqui no Brasil são os fuzis israelenses nas nossas periferias, na mão da polícia, atacando a população jovem negra aqui no nosso país. É as mesmas armas, só que lá na Palestina com muito mais poder, causando horror, terror às famílias, onde as famílias choram por centenas de mortos. E aqui no Brasil, nós também choramos pelas mortes dos nossos jovens negros. Estamos aqui dando nossa solidariedade porque sabemos que, se depender desse governo, os ataques continuam, porque eles não estão nem aí para o povo, pelo sofrimento. E nós cobramos do governo Dilma um posicionamento sobre um boicote que a gente está tentando colocar, que é esse boicote que deve ser colocado a Israel, que vende suas armas para o Estado brasileiro. E é hora de dizer basta e um viva a luta do povo palestino. O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O que se tem é o legítimo direito de defesa. É isso que existe lá. Quem está em guerra, Estado militarizado, é Israel. Isso sim, um país genocida. O governo libanês, uma postura totalmente diferente com relação aos 200, 300 mil refugiados palestinos que vivem no Líbano
E mais, cobramos o governo libanês de um apoio ativo à luta para libertar toda a Palestina desse Estado assassino que é o Estado de Israel. E mais um recado aí para o governo libanês. Há um problema seríssimo acontecendo na região que tem a ver com os refugiados sírios. São 400 mil refugiados que estão vivendo na Jordânia, Líbano e Turquia. E agora é inverno e boa parte deles está muito desassistido. E é papel do governo libanês e todos os governos da região garantir a estrutura para que todos esses refugiados possam sobreviver, possam ter o direito a sobreviver. Então fica o recado aí para o governo libanês, agora que nós estamos passando aqui em frente ao consulado do Líbano. Boa tarde a todos. Eu, como brasileiro, tenho a Palestina como um país de orgulho, progressivo e trabalhador e produtor. Israel precisa tomar boa postura e vergonha na face e trabalhar pelo que é deles. Se Gaza e a Palestina desenvolveu um país através do trabalho, se Israel não quer, problema de Israel. Israel tem que deixar a inveja de lado, assumir o progresso e construir também a sua nação. E de preferência não ficar se opondo a quem trabalha como os palestinos trabalham e constroem. Viva o progresso, viva a ordem, viva a bênção de Deus, viva o povo palestino. Parabéns, Palestina! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. الدنيا تطرق زهرة الرؤيا على كل الميادين فلسطيني، وكان الليل رشحه ليصنع التابوت، وفي غزة ترشحه الحياة لفجرها الآتي فتشهد أنه قاوم. فيا غزة لك الوعد الفلسطيني، ويا غزة فليشهد لك العالم. جمع الغاصرة جمع في معسكر أنصار، والشمس لما بتطلع بتواعد الثوار. جمع الغاصرة جمع في معسكر أنصار، والشمس لما بتطلع بتواعد الثوار. حبستوش اسم البطل ما حبستوش الروح، روحوا عني لاني على الوعود نطري. جمع الغاصرة جمع في معسكر انصار، والشمس لما بتطلع بتواعد الثوار. Da Palestina, eu quero ver trabalhadores do poder. Da Palestina, eu quero ver trabalhadores no poder. Da Palestina, eu quero ver trabalhadores no poder. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. O palestino é o meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. É palestino, é o meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Isso aí. Brasileiros que estão hoje passeando, transitando pela Paulista, vamos fazer alguns esclarecimentos. O que acontece ali na Palestina? Há 60 anos, alguém roubou a terra, e não só a terra, mas a água e o direito de viver do povo palestino.
que submete o povo palestino ao cerceamento de todos os seus direitos elementares. Se pudesse, eles tentariam proibir o povo palestino até de respirar, mas isso não depende da vontade deles. O que a gente quer hoje aqui é denunciar o massacre, o assassinato e a limpeza étnica cometida contra o povo palestino e dizer para vocês que a heróica militância, ela se confunde com a heróica resistência do povo palestino. Então todos que estão aqui presentes e sempre que tem oportunidade saem às ruas para se manifestar por umas causas justas, também são resistentes e também são heróis de todas as causas de todos os povos. O que a gente queria lembrar a todos que passam pela Paulista é que a resistência, ela não se dá só no campo de batalha, mas também se dá através do meio de comunicação, da divulgação da informação e da apresentação dos fatos. Como nós vimos essa semana mesmo, o que acontece na cobertura dos assuntos relativos à Palestina, eles dizem diariamente que houve ataques mútuos para justificar a morte de 5 israelenses e a brutal desproporção e reação genocida do Estado de Israel, que vem assassinando o povo há mais de 60 anos. Por que que Gaza e o povo palestino resiste bravamente? Porque nem água eles têm direito a controlar, nem remédio eles têm direito a acessar, nem médico eles têm direito a serem atendidos e a serem assistidos pelos médicos. Então, a gente que tem um pouco ou um mínimo de consciência não tem como mais não resistir e não se perfilar junto com o heróico povo palestino contra esse massacre. Queria dizer outra coisa, aproveitar para dizer para vocês, essa semana, quando começaram os ataques, semana passada, correram meia dúzia de israelenses sionistas, racistas, se reunir aqui no MASP, e rapidinho veio o helicóptero, todos os meios de comunicação, dar uma cobertura do fato. Aqui nós estamos em aproximadamente 500 pessoas, quase fechando a avenida, e você não identifica os meios de comunicação de massa cobrindo esse fato. Por quê? Porque eles têm lado, porque eles têm rabo preso, porque eles são vendidos, eles não apresentam informação com imparcialidade. A mesma coisa aconteceu quando foram mostrar a realidade dos dois povos. De um lado, a realidade dos israelenses que vivem no pseudo primeiro mundo, ficaram 5 minutos dando cobertura do que dizem que eles sofrem, como se não os tivesse provocado. E do lado palestino, eles mostram 30 segundos e querem dizer que estão mostrando com isenção e com imparcialidade a realidade dos fatos. Caros cidadãos brasileiros, vou reiterar aqui o que eu tenho a dizer. A gente luta pela resistência e pela sobrevivência da humanidade, não só do povo palestino. É do povo palestino e do povo brasileiro, pobre periférico, ter o direito a andar de bicicleta num dia de domingo, coisa que eles não têm. Vocês aí que estão passeando de bicicleta, saiba que tem muitos povos que nem bicicleta tem, muito menos uma faixa para eles andarem. Por isso, a gente vem aqui se solidarizar com todos os povos que lutam por suas causas justas e legítimas e dizer que o bloqueio da mídia que é provocado contra os movimentos sociais, a gente quebra vindo pra rua, fazendo manifestação. Um forte abraço, viva a resistência do povo palestino, viva a resistência do povo brasileiro, viva a resistência dos povos e até a vitória! O povo palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. O palestino é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel,
Estado assassino! Viva a luta do povo palestino! Mas é assim, pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para reiterar essa luta do povo palestino e para dizer que ela não termina com o cessar-fogo. Lembrando que a vergonha da humanidade aceitar o muro que divide a Palestina, 700 quilômetros de muro, colocando os palestinos em verdadeiros guetos em sua própria terra, em sua própria casa. Por isso que estamos aqui hoje, para derrubar esse muro da vergonha. E o Ocidente comemora a derrubada do muro de Berlim, mas apoiaram a construção do muro na Palestina, mais de 700 quilômetros. As crianças estão separadas, as famílias estão separadas, as terras palestinas produtivas foram ocupadas pelos muros da vergonha. A riqueza hídrica do povo palestino também foi roubado por esse Estado terrorista de Israel. Por isso, companheiros, não é o cessar-fogo que vai nos impedir de vir aqui novamente reiterar nossa luta. Precisamos continuar nossa luta todos os dias e principalmente colocar para o nosso governo, o governo brasileiro, a presidenta Dilma, que ela deve romper os acordos com o Estado sionista de Israel, porque esses acordos faz com que Israel massacre o povo palestino todos os dias. Por isso, viemos aqui dizer: nós brasileiros estamos apoiando a causa palestina, porque ela é a causa não dos palestinos, não dos árabes, não dos muçulmanos, mas sim a causa de toda a humanidade na luta pela justiça. Fora sionistas da Palestina! Palestina livre já! Estado de Israel! Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Estado de Israel! Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Para passar de um lado para outro dentro de sua própria terra. Ora, onde está a ONU, que agora condena qualquer tipo de ato, mas pede para Israel: modere nas ações, ou seja, não massacre do jeito que você está massacrando, continue sua luta contra os terroristas. Ora, minha gente, quem defende a sua casa, quem defende a sua vila, quem defende o seu bairro, quem defende a sua cidade, quem defende o seu país, não é terrorista, é um lutador pela liberdade e pela justiça. O povo palestino é o símbolo da luta pela liberdade e pela justiça em todos os cantos do mundo. Viva a luta do povo palestino! Viva a luta do povo palestino! O palestino é meu amigo! Mexeu com ele e mexeu comigo! O palestino é meu amigo! Mexeu com ele e mexeu comigo! O palestino é meu amigo! Mexeu com ele e mexeu comigo! Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Parabéns à manifestação, lembrando vocês que quando caiu 1.500 bombardeiros em cima da Gaza, o povo da Gaza, da Palestina, estava lutando, estava nas ruas, manifestando contra esse genocídio. Mas quando caiu 2 ou 3 mísseis sobre Tel Aviv, o povo do Israel, os sionistas, foram, escondiam aquele esconderijo. Por quê? Porque eles não sabem defender essa terra, porque a terra não é dele. Essa terra é palestina e sempre será terra palestina. سنين إلى بلدهم قررنا نوع اليوم يا بلادي لا تلومينا صرنا برات اليوم
Palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Assassino, e viva a luta do povo palestino! بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين بالروح نفديك يا فلسطين بالدم نفديك يا فلسطين بالروح بالدم نفديك يا فلسطين. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final da nossa manifestação. Essa manifestação linda no domingo, aqui em São Paulo, em solidariedade a Gaza, pelo fim do bloqueio a Gaza e a limpeza étnica contínua dos palestinos e palestinas. Queremos lembrar nesse dia 25 de novembro, Dia Internacional de Luta contra a Violência contra a Mulher, que as mulheres são as que mais sofrem nessa situação de opressão, de colonização contínua das terras palestinas. Queremos lembrar também que as mulheres resistem na linha de frente. Estamos aqui, fazemos aqui as vozes das mulheres palestinas para dizer que vamos continuar mobilizados e mobilizadas até que a Palestina seja livre. Viva a Palestina! Viva a Palestina livre! A Palestina é minha amiga! Mexeu com ela, mexeu comigo! A Palestina é minha amiga! Mexeu com ela, mexeu comigo! A Palestina é minha amiga! Mexeu com ela, mexeu comigo! A Palestina é minha amiga! Mexeu com ela, mexeu comigo! Estado de Israel! Estado assassino! E viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva... Os manifestantes. Pessoal, acabou aí. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Pessoal, vamos encerrar aqui a nossa manifestação, dizer que vamos realizar muitas outras manifestações, vamos continuar mobilizados e mobilizadas pela Palestina, até que a Palestina seja livre, até o fim da colonização e opressão e humilhação do povo palestino. O povo palestino sofre opressão diariamente, vive limpeza étnica contínua há mais de 60 anos, e nós vamos continuar nas ruas até que essa situação tenha fim, até a derrota desse projeto de limpeza étnica contínua dos palestinos e palestinas. Viva a Palestina livre! Viva! O trabalho e a ordem! É isso aí, agradecer a todos os presentes nessa grande manifestação. A nossa luta vai seguir até que cada centímetro da Palestina esteja libertado e o povo palestino não esteja mais submetido
ao apartheid do Estado de Israel e possa viver em paz com todos aqueles que aceitem viver em paz com o povo palestino, sejam cristãos, sejam judeus, sejam muçulmanos, sejam ateus, seja o que for, mas que seja uma terra em que não exista mais a opressão contra a população nativa palestina. É isso aí, queria... Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! E para dar o fechamento, vamos combinar a arte com a luta, com a resistência e com a revolução. Vou passar para o Nadim para ele cantar uma canção da resistência palestina para todos nós. E aproveitar e agradecer a União Nacional das Entidades Islâmicas por toda a infraestrutura que deu para a organização desse ato, para a convocação desse ato. E nós vamos continuar juntos nessa luta. Então, eu não ando, mas é uma música de fala assim: eu ando com corpo e cabeça erguida. Nas minhas costas, meu caixão. Na minha mão, o galo de oliveira de azeitona. E eu ando. Meu coração é de cor verde. Meu coração de aquele sangue derramado, vermelho. Eu vivo em paz na minha alma com esse cor branca. Eu vivo de luto por tudo que está acontecendo na Palestina. منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي منتصب القامة أمشي مرفوع الهامة أمشي في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي ناشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي قلبي قمر أحمر قلبي بستان فيه العوسج فيه الريحان قلبي قمر أحمر قلبي بستان فيه العوسج فيه الريحان شفتاي سماء تمطر بارت حينا حب الأحياء في كفي قصفة زيتون وعلى كتفي ناجي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. Lembramos do Darwish de uma história, dessas palavras magníficas dele, que sempre defendeu o povo palestino na vida dele, na morte, ou as palavras dele sempre presente. Agradecemos todos que esteve aqui nessa manifestação maravilhosa, deixando uma mensagem, que cada um de vocês, nesse pleno domingo, vale por 1000, de deixar de vocês ir passear e vir prestigiar o povo palestino. Não ficaremos nunca quietos até a Palestina seja libertada. Bom domingo a todos. Viva a luta do povo palestino. Viva o povo brasileiro. Viva todos os partidos que nós apoiamos. Viva as mulheres desses dias maravilhosos. E na final, agradecemos a presença do nosso querido Sheikh Mohammed Buqai, que estava aqui com a gente, que saudaçou, e sempre é presente da UNI, e agradecemos de PSTU, que sempre prestigia a gente.
através do Fábio, do Mohamed, da Soraya, que vocês são maravilhosos e nós sempre vamos apoiar essa luta. Agradecemos, até mais.